Bom, bom dia. Agora nós vamos fazer o balanceamento de algumas equações químicas por oxirredução. Vocês podem perceber que um balanceamento, quando ele é feito, normalmente nós fazemos ele por tentativa e erro, certo? Mas, quando nós temos equações de oxirredução, a gente não vai fazer por tentativa e erro, porque muitas vezes a equação é muito grande e fica muito complexo para fazer e a gente não consegue por tentativa e erro. Então, a gente vai fazer por oxirredução. Como que é? Bom, primeiro passo que a gente precisa fazer, achar o NOx de cada um dos elementos, certo? Então vamos lá. O ferro eu não sei, então eu vou ter que calcular. O oxigênio eu sei que é 2 menos. O carbono, substância simples sempre zero. Ferro, substância simples sempre zero também. Nesse caso o carbono eu não sei e aqui o oxigênio é menos 2, certo? O que eu vou ter que fazer agora? Vou ter que calcular o do ferro. Bom, menos 2 vezes 3 vão dar 6, certo? 6 negativo. E aqui é 2 vezes x, certo? Então, como é que fica? Vou passar o 6 para lá, não é isso? Porque isso aqui tem que ser igual a zero. Então, vai ficar 6 dividido por 2. O NOx do ferro é 3 positivo. O carbono continua sendo zero. O ferro continua sendo zero. Aqui, menos 2 vezes 2 dá um menos 4. Logo, aqui só pode ser 4 positivo. Certo? O NOx do oxigênio não me interessa porque ele permaneceu o mesmo. Então só me interessa o NOx que variou, certo? Então o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar, vou ligar ferro com ferro. Olha aqui, ó. De 3 foi para 0. Se de 3 foi para 0, aumentou ou diminuiu? Diminuiu, reduziu. Então teve uma redução. Qual que foi a variação do NOx? A variação do NOx, o nosso delta NOx, foi de 3. Agora aqui, ó, o carbono estava com 0, foi para 4. Então, de 0 para 4 aumentou. Se aumentou, oxidou. Então, sofreu uma oxidação. Essa oxidação foi uma variação de quanto? Então, o meu delta NOx foi de 0 para 4, deu 4. Certo? Bom, agora o que eu vou fazer para resolver esse problema? Eu vou pegar os elementos que têm maior atomicidade. O que é a maior atomicidade? Aqueles que têm maior quantidade. Bom, aqui eu tenho 2 ferros, aqui eu tenho um só. Então, esse é o de maior atomicidade. O carbono, eu tenho um aqui e um aqui. Então, a quantidade é a mesma. Quando a quantidade é a mesma, tanto faz. Mas, eu prefiro pegar do mesmo lado para a gente não ter problema. Então, certo? Vou ter que fazer o quê? O que tem maior atomicidade, certo? Peguei o que tem maior atomicidade, agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou montar quem oxidou, aqui eu marco quem oxidou, e aqui quem reduziu. Quem que oxidou? Foi o carbono, não é isso? Oxidação do carbono. Qual que era a atomicidade dele? A atomicidade dele era 1. Quem que reduziu? Quem reduziu foi o ferro, certo? No caso, o Fe2O3, certo? Qual que foi a atomicidade do ferro? 2, certo? E agora eu vou multiplicar por quê? Pela variação do NOx. Qual foi a variação do NOx do ferro? A variação do NOx do ferro foi 3, então vezes 3. Qual foi a variação do NOx do carbono? Foi 4, então vezes 4. Então vai ficar quanto? 4 aqui e vai ficar 2 vezes 3, 6 aqui. Eu posso simplificar porque os dois são pares, divido por 2, divido por 2. Então aqui deu quanto? Deu 2 e aqui deu 3. Certo? O que eu faço agora? Olha que esse ponto é muito importante. Eu vou inverter. Então, o 3 vai vir para o carbono e o 2 vem para o ferro. Então, vai ficar 2Fe2O3. Certo? Ficou meio ruim de ver, né? Deixa eu fazer embaixo. 2Fe2O3. Certo? Então, agora o que a gente vai fazer? Agora que a gente tem esses valores, nós vamos... Deixa eu arrumar aqui um pouquinho. Nós vamos copiar a equação de novo.
Fe2O3 mais C, resultando em Fe mais CO2, certo? O que eu vou fazer agora? Colocar esses valores. Coloco o 3C aqui e o 2Fe aqui. Então, agora eu completo. Se eu tenho 3C aqui, 3C aqui. Se eu tenho 2Fe aqui, vai dar 4, certo? E o oxigênio que eu sempre deixo por último, tem que dar certo. Então, vamos contar quantos oxigênios aqui? 2 vezes 3, 6. 3 vezes 2, 6. Pronto, está feito o nosso balanceamento por oxirredução, tá? Espero que tenha sido fácil de entender, tá? Bom, agora vamos fazer o exercício 2, certo? Que também é uma equação de oxirredução. E como que eu vou fazer isso? Então, de novo, o mesmo raciocínio. O hidrogênio é um positivo, logo 1 vezes 2 deu 2, então o enxofre só pode ser 2 negativo, certo? O bromo, como é substância simples, é 0. Aqui a água geralmente não vai mudar, porque o H sempre vai ser 1 e o O sempre vai ser menos 2. Então a gente deixa de lado, a não ser que o hidrogênio e o oxigênio estejam participando efetivamente da reação, certo? Bom, aqui de novo o hidrogênio continua sendo mais 1, o oxigênio continua sendo menos 2, aqui o hidrogênio continua sendo 1, se aqui é 1 mais, lógico que o bromo só pode ser menos 1. Então vejam que o nosso bromo já está definido. E o enxofre eu tenho menos 2, só falta eu achar o valor dele aqui. Então aqui é x, menos 2 vezes 4 vai dar menos 8, e 1 vezes 2 vai dar 2. Então 2 com menos 8 vai dar menos 6, jogando para lá, 6 positivo. Então a gente acabou de descobrir os nossos elementos que estão oxidando e os nossos elementos que estão reduzindo. No caso do enxofre, eu vou ligar o enxofre com o enxofre. Menos 2 para 6, opa, de menos 2 para 6 aumentou. Se aumentou, oxidou. Então está ocorrendo oxidação, certo? Lembre-se que se está ocorrendo oxidação, ele é o agente redutor, né? Então, qual que vai ser a variação do NOx nesse caso? De menos 2 para 6, variou 8. Agora a gente vai fazer a mesma coisa com o bromo. O bromo está aqui. De 0 foi para menos 1. Opa, de 0 para menos 1 fez o quê? Diminuiu? Reduziu. Então teve uma redução. Se teve uma redução, ele é o agente oxidante. Qual que é a variação do NOx? Bom, de 0 para menos 1 variou 1. Então, agora o que eu vou fazer? Vou marcar aqui no cantinho quem que oxidou e quem que reduziu. Lembra, eu tenho que procurar aquele que tem maior atomicidade. Quem que tem maior atomicidade? Bom, nesse caso, o enxofre aqui é 1, o enxofre aqui é 1, tanto faz. O bromo aqui é 2 e o bromo aqui é 1. Opa, então eu vou pegar desse lado. Então, quem que oxidou? Quem oxidou foi H2S. Quem que reduziu? Br2, certo? O que eu vou fazer agora? Agora eu vou pegar e vou ver qual que é a atomicidade deles. O S tem atomicidade 1 e o bromo tem atomicidade 2. E vou multiplicar por quem? Pela variação do NOx. Qual que foi a variação do NOx do bromo? A variação do NOx do bromo foi 1. Qual foi a variação do NOx do enxofre? 8. Não é isso? Então, como é que vai ficar? 8 e aqui fica 2. Posso dividir? Posso. Dividir por 2, vai ser 4 e vai ser 1. O que eu faço agora? Inverto. Jogo o 1 para cima e o 4 para baixo. Então vai ficar 1H2S e vai ficar 4Br2. Certo? Descobri isso, agora eu volto na equação, certo? Vou copiar a equação aqui embaixo. H2S mais Br2 mais H2O, transformando em H2SO4 mais HBr. Certo? O que eu vou fazer agora? Copio. No lugar do Br, eu coloco 4 aqui e coloco 1 aqui. Agora o que eu faço? Eu vou arrumando. Lógico, lembrem-se, primeiro eu vou arrumar os metais, depois os não metais, depois o hidrogênio e por último o oxigênio. Bom, como eu não tenho metal aqui, vou começar pelo bromo. Bromo tenho 2 vezes 4, 8. Então aqui eu tenho que colocar 8.
Agora, vou para quem? Para o enxofre. 1 vezes S eu tenho 1. Então, aqui eu tenho 1 também. Então, aqui vai ser 1 também. Não é isso? Agora, ficou faltando quem? Acertar o hidrogênio e o oxigênio. Vamos contar esse lado. Vocês perceberam que já está completo, né? Então, eu tenho 8H mais 2 deu 10. Se aqui eu tenho 2, faltam 8. Então, que número que eu tenho que pôr aqui para dar 8? 4, né? Porque 4 vezes 2, 8. Agora, se tiver tudo certo, o oxigênio tem que ter batido. Vamos ver? Então, aqui eu tenho 4 oxigênios e aqui eu tenho 4 oxigênios. Opa, fechou tudo bonitinho. Tá lá o nosso balanceamento por oxirredução, tá? Já já eu vou fazer mais um exercício com vocês. Bom, agora no nosso exemplo, a gente vai fazer o balanceamento da oxirredução de íons. Aqui não são moléculas, são íons, certo? Então vamos lá. Primeiro, eu não sei o do manganês, lógico, coloco X. O oxigênio, eu sei que é menos 2. O bromo, opa, aqui é o íon bromo, então aqui eu sei que é menos 1. Aqui é o íon hidrogênio, eu sei que é mais 1. Aqui, eu tenho o íon manganês, né? Então automaticamente eu já sei que é mais 2. Opa, bromo, substância simples, 0. E água. No nosso caso, a água não vai interessar porque o hidrogênio continua mais 1 e o oxigênio continua menos 2. Então não vai interessar, a gente nem perde tempo com ela, certo? Então o que falta? O bromo eu já sei que variou, então falta o manganês. Como é que eu vou achar o manganês? Eu vou fazer a conta aqui inteirinha para vocês verem. Então eu não sei quanto é o manganês, menos o oxigênio, é menos 2, só que eu tenho 4, então vai ficar menos 8. Igual a quanto? Menos 1, porque é um íon, não é mesmo? Se é um íon, aqui tem que dar menos 1, certo? Vou jogar para lá, x vai ser igual a menos 1 mais 8, portanto x igual a 7. Então acabei de achar o NOx do manganês. Então a gente vai fazer o manganês com o manganês e o bromo com o bromo. Então bromo aqui era menos 1, virou 0. De menos 1 virou 0, aumentou. Se aumentou, oxidou. Então sofreu uma oxidação. Qual que é a variação do NOx? Variação do NOx deu 1, não é isso? Certo? Agora vamos dar uma olhadinha no manganês. O manganês era 7 e foi para 2. De 7 para 2 diminuiu. Se diminuiu, reduziu. Então teve uma redução. Nessa redução, qual foi a variação do NOx? A variação do NOx foi de 5, não é isso? Tá? Então agora o que a gente vai fazer? Mesma coisa. Vamos pegar os que têm maior atomicidade. Nesse caso, manganês tem a mesma coisa, mas aqui eu tenho 2 bromos, aqui eu tenho 1. Então eu vou pegar os dois do mesmo lado, certo? Então, primeiro, quem que oxidou e quem que reduziu, certo? Quem que oxidou? Não foi o bromo? Então, Br2. E quem que reduziu? O Mn2+, certo? Agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou ver qual que é a atomicidade de cada um. Aqui a atomicidade do bromo é 2 e do manganês é 1, certo? Vou multiplicar por o quê? Pela variação do NOx. Quanto que variou o NOx aqui? O bromo variou 1 e o manganês variou 5. Então, vai dar 2 aqui, vai dar 5. Agora eu não consigo simplificar. Então, o que eu faço? Eu inverto, certo? Então, vai ficar 5Br2 e vai ficar 2Mn2+. Depois que eu fiz isso, agora falta só fazer o quê? Falta jogar na equação. Então, eu vou copiar a equação aqui de novo. MnO4- mais Br- mais H+, resultando em Mn2+, mais Br2 e mais... Epa, não vai caber. H2O. Certo? Ficou bem no cantinho, mas acho que... Pera aí, vamos ver se... Pronto. Aí.
Agora, o que a gente vai fazer? Pegar esses dois valores aqui e vai substituir no lugar. Então, coloco o 2 aqui e o 5 aqui, certo? O que a gente faz agora? Agora a gente vai olhar. Bom, se eu tenho 2 aqui, vai um 2 aqui. 5 aqui, vezes 2, 10 aqui. Agora, vamos ver o H, certo? Bom, nesse caso aqui é melhor olhar o oxigênio primeiro, porque eu já tenho aqui, né? Então, 2 vezes 4, 8. Então, aqui eu tenho que colocar 8 também, certo? 8 vezes 2, 16. Então, aqui tem que ser 16. E acabou, certo? Sem segredo nenhum. Entendido como é que funciona? Então, aqui a gente acabou de fazer o nosso balanceamento por oxirredução. Tá certo? Então, até a próxima